Bom, agora eu passo a palavra ao Orlando Vieira de Almeida, que é assessor especial do ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos e vem representando. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a distinta assistência do 66º Fórum e saudar em nome do ministro de Estado-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger, que, convidado ao evento, infelizmente não pôde comparecer em função de compromisso já assumido com o governo do Estado do Rio de Janeiro, e que determinou, então, que eu aqui estivesse. Meu nome é Orlando Vieira de Almeida, está ali, eu sou assessor especial do ministro Mangabeira Unger e trabalho como assessor especial e como chefe da assessoria de defesa do ministro, da secretaria, e tive uma incumbência bastante interessante durante esse ano que se encerra, que foi a de coordenar para a Secretaria de Assuntos Estratégicos a elaboração da Estratégia Nacional de Defesa. E talvez em razão disso é que nós fizemos da temática que nos foi proposta essa tradução aí colocada, em que nós chegamos ao Projeto Militar Nacional proposto, chegamos ao Plano de Defesa Nacional ou à Estratégia Nacional de Defesa. E eu diria mesmo que foi uma oportunidade ímpar nós termos esse encontro aqui no Fórum, que pela primeira vez nós vamos apresentar as linhas mestras da Estratégia Nacional de Defesa, que será apresentada à nação amanhã às 16 horas no Palácio do Planalto. Devidamente autorizado pelo ministro-chefe da SAI, nós estaremos aqui, enfim, discutindo essa temática de um plano de defesa que será amanhã apresentado à nação e que, obviamente, será objeto de muita discussão. A nossa Estratégia Nacional de Defesa, amanhã colocada a público, ela possui 100 páginas, compondo duas partes, uma parte com uma formulação sistemática, as ideias básicas, introdutórias, e uma segunda parte que são as medidas de implementação. Eu diria que a segunda parte tem muito a ver com um planejamento estratégico, desde aquele início de missão, visão, valores, levantamento de oportunidades, uma análise endógena e exógena, até que cheguemos a objetivos, metas e etc. Essa é a segunda parte, é uma parte mais consistente em termos de dados. E a primeira parte é a orientadora, é aquela que nos dá as diretrizes básicas para a condução do planejamento exposto na segunda parte. E nessa primeira parte da formulação, nós temos aí 3 ideias introdutórias muito importantes que nortearam a elaboração da Estratégia Nacional de Defesa. A primeira, a tradição pacífica do Brasil e o mundo em que vivemos. É muito difícil planejar defesa em um país que não tem inimigos, não tem problemas fronteiriços, vive em relativa paz com seus 10 países lindeiros, e vender defesa, um plano de defesa, fica um pouco difícil para a sociedade de uma maneira geral. Aqueles mais entendidos estão acostumados aos trâmites da defesa, não, obviamente, mas a sociedade como um todo é um pouco difícil. Essa tradição pacífica do Brasil. Entretanto, a gente sabe o mundo em que vive. E relacionando isso ao laço indissolúvel entre defesa e desenvolvimento, vem a grande explicitação da ideia força de valorizar a defesa. O ministro Mangabeira Unger tem colocado seguidamente que Estratégia Nacional de Defesa implica em Estratégia Nacional de Desenvolvimento
implica em estratégia nacional de defesa. Desenvolvimento e defesa estão associados. Essa ideia que nós venderemos, o governo vai vender, inclusive na explicação à sociedade, da necessidade de termos um plano estratégico de defesa. A dissociação de desenvolvimento e defesa. Se o Brasil quer ser um país grande, quer postar-se no mundo globalizado como um verdadeiro player, ter uma participação mais ativa no contexto político, econômico internacional, ele tende a escudar-se numa defesa forte, uma defesa comprometida com esse plano de desenvolvimento. E a terceira colocação inicial da nossa estratégia é que, muito mais que equipar e financiar forças armadas, o que a estratégia propõe é uma necessidade de transformá-las, de reordená-las, rearticulá-las a uma necessidade, a um verdadeiro momento que o Brasil está vivendo e que, enfim, em função de análises prospectivas do que viverá e do que nós pensamos ter pela frente. Ela possui, a Estratégia Nacional de Defesa, 3 vertentes muito bem claras, distintas, norteadas no início do documento. Primeiro, é a organização e a orientação das Forças Armadas e o papel desses 3 setores considerados fundamentais. O nuclear, o cibernético e o espacial, também exposto aqui anteriormente pelo companheiro da Agência Espacial Brasileira. A segunda vertente é a reconstrução da indústria nacional de defesa e a prioridade para o desenvolvimento e independência tecnológica. Ciência, tecnologia, indústria de defesa. Nosso ministro coloca também muito claramente que nenhum país desenvolve defesa, posta-se em defesa sem uma indústria de defesa que a respalde, indústria nacional de defesa. E essa é uma moldura que nós gostaríamos de ver trocada daqui por diante, depois da apresentação da estratégia. E a terceira é a composição das Forças Armadas e o futuro do serviço militar obrigatório. Que forças armadas nós queremos ter à frente, articuladas de que maneira, em que parte do território nacional e compostas por quem? São essas 3 grandes vertentes que nortearam toda a elaboração da estratégia. Ainda nessas ideias introdutórias da primeira parte, da formulação sistemática, passando por aqueles 3 campos considerados prioritários, nós, de imediato, a estratégia coloca como diretriz que as parcerias a serem feitas com países, com organizações, devem estar condicionadas às capacitações nacionais. Nós temos que nos voltar à capacitação nacional. Na área especial, as prioridades estão elencadas nessa estratégia, prioridades essas que foram, inclusive, discutidas com a Agência Espacial, foi uma bela contribuição da Agência Espacial Brasileira para nós, e são exatamente essas colocadas aqui pelo Dr. Tirso. E na área nuclear, a necessidade de avanços no Tratado de Não Proliferação, complementação do programa do submarino e programas de usos civis. A estratégia deixa muito claro de que, para que nós avancemos, por exemplo, na assinatura de protocolos adicionais ao Tratado de Não Proliferação Nuclear, o país precisa sentir no mundo uma vontade férrea daqueles que detêm armamento nuclear de retrocederem em seus arsenais, porque esse é o âmago da questão do TNP. O Brasil, por livre e por soberana posição, abdicou da construção de armamento nuclear, e assim será, porque está escrito na nossa Constituição, mas nós não podemos nos tolher cada vez mais sem que o mundo avance na direção da não proliferação. Bem, com relação à reorganização da indústria nacional de defesa, a
As diretrizes dão prioridade ao desenvolvimento de capacitações, à prevalência dos interesses estratégicos, a evitar a polarização entre pesquisa avançada e rudimentar. Nós falaremos mais adiante sobre isso. E o uso de tecnologias de defesa como foco para o desenvolvimento de capacitações operacionais. O mundo é assim, a tecnologia de defesa, ela movimenta, por sua característica dual, movimenta a tecnologia de vários outros campos. Prevê também o estabelecimento de um regime legal, regulatório e tributário para a indústria de defesa. Eu comentava antes da nossa reunião com o meu amigo Ikeda que nós já tínhamos até um projeto de lei pronto sobre esse novo contemplar da indústria de defesa, que já havia circulado pelos ministérios, e ele vai aguardar janeiro para que ele contemple tudo aquilo previsto, inclusive na Estratégia Nacional de Defesa em relação à indústria de defesa. Avance até um pouco mais do que aquilo que já foi discutido, inclusive, com a própria Fiesp. E também o estabelecimento no Ministério da Defesa de uma Secretaria de Material de Defesa. Esse é um grande avanço que já é colocado na primeira parte e depois discriminado em detalhes na segunda parte. A ideia é que no futuro não se crie, não que se chegue a criar no Brasil uma direção geral de armamento, como por exemplo existe na França, mas algo muito parecido, muito semelhante, que a gente possa ter economia de escala, compras em melhores situações, através da junção, da integração das compras de material de defesa no Ministério da Defesa. É um fortalecimento do Ministério da Defesa. Com relação ao serviço militar, que nós colocamos inclusive como um nivelamento republicano, né? Um instrumento de nivelamento republicano, a estratégia reforça a necessidade de mantê-lo. O serviço militar obrigatório será mantido. A seleção dos recrutas é que possivelmente modificará um pouco, voltando muito mais à capacidade intelectual em função das novas tecnologias, das novas demandas por equipamentos, armamentos, etc., e de maior representação das classes brasileiras. O que está acontecendo hoje com o serviço militar? Muito simples. O serviço militar, com os novos valores dos vencimentos dos militares, aí, os últimos aumentos, os soldados passaram a ganhar um pouquinho mais. Soldado, aquele que incorpora anualmente o denominado recruta, né? Nas Forças Armadas, especialmente no Exército, são incorporados de 70 a 100 mil soldados por ano. Eles ganhavam alguma coisa em torno de 280, 290 reais por mês e passaram a ganhar um salário mínimo por mês. Mas aquelas vantagens indiretas, de, enfim, alimentação e etc. O que ocorre a partir daí? Ocorre que, apesar de o serviço militar ser obrigatório, hoje só se serve ao Exército, às instituições militares, às Forças Armadas, aqueles que querem, os soldados que realmente desejam. Virou um serviço militar voluntário, né? E então, e isso às vezes não vem ao encontro dos interesses do Exército. E obviamente, associada à necessidade de maior tecnologia, é preciso que nós avancemos para que efetivamente o militar seja aquele adequado às novas forças armadas que nós imaginamos para o país. A necessidade de oficialato também ser representativo da sociedade, isso passa por um problema de vencimentos, de escala de vencimentos. Hoje a carreira militar não é das carreiras, digamos, mais procuradas, e isso não é bom, porque o militar ele precisa representar a sociedade brasileira como um todo. E a formação de especialistas civis em defesa, com a valorização da nossa Escola Superior de Guerra. É uma outra perspectiva muito interessante. O Brasil é um país que dispõe de muitos poucos especialistas em defesa. E um país que pensa defesa, que quer postar-se no mundo em termos de defesa, tem de ter civis pensando defesa.
Eu vivi algum tempo no exterior, fazendo cursos, etc., nos Estados Unidos, e a gente sabe que quem pensa defesa nesses países são os civis. Os militares executam defesa, obviamente dão suas contribuições, mas o poder político, o definidor da defesa de um país, passa pelo poder civil. Na segunda parte, nas medidas de implementação, nós temos claramente, no primeiro momento, a identificação dos aspectos positivos, vulnerabilidades, oportunidades, como se fosse um planejamento estratégico. São delimitadas as principais hipóteses de emprego. Esse documento será um documento ostensivo. Será colocado no Diário Oficial da União amanhã e delimita as ideias que nortearão a confecção das hipóteses de emprego das forças militares. Passa pela estruturação das forças, por aspectos ligados à ciência, tecnologia, inovação, indústria de defesa, entra pelas ações estratégicas, que seriam, mal comparando num planejamento estratégico organizacional, os objetivos estratégicos, alguma diferença, porque a Estratégia Nacional de Defesa não é uma peça orçamentária, nós falaremos sobre isso mais adiante, e termina com as disposições finais, onde são dados prazos para a implementação de várias outras medidas que decorrerão da Estratégia Nacional de Defesa. Em relação à articulação das forças, se pudéssemos sintetizar numa lâmina, nós diríamos que a estratégia demanda à Marinha a constituição de meios da esquadra mais ao norte do país, com uma nova base de submarinos e a ocupação maior das bacias amazônica e do Prata, ou seja, reorienta um pouco a Marinha para o norte do país, para a foz do rio Amazonas. Em relação ao Exército, a estratégia determina a rearticulação das reservas estratégicas no centro do país. Os senhores sabem que parte das reservas estratégicas terrestres brasileiras estão situadas no Rio de Janeiro, no Sudeste. Essa é uma questão que é colocada na Estratégia Nacional de Defesa. As nossas Forças Armadas ainda estão muito concentradas no Sul e no Sudeste, quando os nossos problemas são no Oeste, na Amazônia e no Atlântico. E na aeronáutica é orientada à adequação da localização das unidades de transporte às reservas estratégicas. Se as reservas estratégicas sairão do Rio de Janeiro e irão para o núcleo central do país, é óbvio, é lógico que aquelas unidades de transporte, de tropa, também sejam realocadas no centro do país. Além da articulação otimizada das unidades de defesa aérea. A estratégia delimita a prioridades de equipamento das forças. Na Marinha, há uma clara alusão à prioridade aos submarinos. É uma fase que já está avançada, o Brasil está avançando num acordo que será assinado possivelmente no final do ano, dia 22 de dezembro, com a França. Acordo esse que prevê a compra de submarinos convencionais da classe Scorpene e a transferência de tecnologia para, depois da aquisição do 4º submarino, o 5º já ter a capacitação de propulsão nuclear. No Exército são priorizados os sistemas operacionais da Brigada, que é a peça básica de combate terrestre, a família dos blindados, mísseis e radares antiaéreos. O Brasil é um país sem defesa antiaérea. Esse é um dos aspectos mais relevantes da questão da defesa nacional, é não existir uma defesa antiaérea no país. E também as tecnologias ligadas ao equipamento do soldado do futuro. Tecnologias ligadas a uniforme, equipamento, sistemas de comunicações e sistemas de localização que o soldado do futuro deverá carregar, principalmente num ambiente como o ambiente amazônico. E na aeronáutica, a priorização às aeronaves de caça padronizadas,
isso já deve ter sido explorado aqui pela manhã, pelos ilustres conferencistas que me antecederam. Nós temos aí 3 tipos de aeronaves de caça que terão aí sua vida útil esgotada entre 2015 e alguma coisa, 2025 talvez. E a ideia, enfim, nesse processo que já se iniciou no Comando Aeronáutico, é que cheguemos à compra de um tipo de aeronave que vá substituindo paulatinamente os 3 tipos existentes. Nós já estamos na segunda fase do processo, o senhor conhece melhor do que eu. Plano de articulação e equipamento. Essa é a grande, eu acho que é uma das coisas mais importantes da estratégia. A estratégia determina que as forças, a partir dessas orientações de rearticulação de reservas para o centro do país, para o oeste, para o norte, a partir de tudo isso que é colocado, as forças deverão apresentar ao Ministério da Defesa até o meio do ano que vem, junho de 2009, um plano de equipamento e articulação, dizendo, nós precisamos então, se as prioridades são essas, nós precisamos comprar esses equipamentos e precisamos fazer essas transferências de séries e rearticular as forças. Esses planos serão consolidados no Ministério da Defesa e o Ministério da Defesa, o Executivo, encaminhará então ao Congresso um projeto de lei chamado Lei de Articulação e Equipamento das Forças Armadas. Isso é muito comum em vários países do mundo. Então, essa lei de equipamento e articulação é submetida ao Congresso, é discutida intensamente com nossos representantes naquelas casas legislativas, e a partir daí nós saberemos o que vamos comprar, o que vamos fazer ano a ano até 2030. Isso, obviamente, é escalonado temporalmente. O Ministério da Defesa consolida e propõe, então, esse projeto de lei. Em termos de ciência e tecnologia, nas medidas de implementação são previstas ações estratégicas de integração dos esforços dos centros de pesquisas militares e civis, com estabelecimento de prioridades. Hoje nós temos, às vezes, 2, 3 centros de pesquisa, militares ou civis, pesquisando a mesma coisa, com pesquisadores, com esforços não otimizados, pesquisando determinados sistemas, determinadas prioridades. Um exemplo é ligado aos veículos aéreos não tripulados, os famosos VANTs, que nós tínhamos aí iniciativas várias de pesquisa nesse sentido, que agora estão sendo uniformizadas, integradas por obra do Comando Aeronáutico e do Ministério da Defesa. A atualização do programa espacial, contemplando aquelas prioridades elencadas, e daí eu gostaria de ressaltar a importância do satélite geoestacionário já colocado pelo Dr. Tirso aqui. E o estabelecimento de parcerias estratégicas. A estratégia define que o país deve buscar não mais compradores no exterior, deve buscar parceiros estratégicos. Nenhuma compra ou o mínimo de compra deve ser feito no exterior que não tenha a participação da indústria nacional e a associação com a indústria nacional, para que se possa, no contrato, enfim, nas negociações, para que se possa ser transferida a tecnologia que, enfim, se adeque à capacidade da nossa indústria. É assim que está sendo feito no momento em relação à negociação com os franceses, em relação aos helicópteros e também em relação aos submarinos, ao projeto dos submarinos. Em termos de ensino, a estratégia determina a transferência da Escola Superior de Guerra do Rio de Janeiro para Brasília, ainda que mantenha no Rio de Janeiro algum tipo de estrutura em função de tudo que representou a ESG no Rio de Janeiro. Mas o certo é que a ESG deve voltar a ser um grande centro de pesquisa, de estudos de defesa. A intensificação dos programas voltados à pesquisa e formação de recursos humanos e a criação de política de ensino para interação
dos programas das três forças. Os programas, os cursos de altos estudos das três forças, eles precisam ser integrados para que, enfim, isso volte-se mais para um estabelecimento de ações conjuntas. Na indústria de defesa é prevista essa nova legislação para a indústria, com a introdução de um regime jurídico especial do direito público ou do direito privado, para valorizar a indústria de defesa, uma proposta de facilitação de linhas de crédito para produtos de defesa e propostas para melhor viabilização de procedimentos de garantia de contratos de exportação de produtos de defesa. Em termos de doutrina, adestramento, comando e controle, o aperfeiçoamento da doutrina de operações conjuntas em função de novas atribuições do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. O Ministério da Defesa, sendo valorizado, é criado um órgão chamado Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que conduzirá a doutrina de operações conjuntas no Brasil. A ativação de Estados-Maiores conjuntos junto aos comandos operacionais, desde o tempo de paz, para que a gente pense em termos de operações conjuntas em função das hipóteses de emprego desde o tempo de paz. Não existe hoje no mundo guerra singular, operação singular, uma operação só da Marinha ou só do Exército. Qualquer operação hoje no mundo de emprego de Forças Armadas é uma operação conjunta e a gente precisa integrar um pouco mais as Forças Armadas nas operações conjuntas. E o aperfeiçoamento do sistema de comando e controle com previsão do uso do satélite. Aí vem a importância do satélite geoestacionário, com nossos transponders militares, nas bandas militares, para que possa dar suporte a um sistema de comando e controle confiável. Bom, e com isso, pressionado pelo tempo, pressionado pela placa de 5 minutos, tempo esgotado, eu tive que passar rapidamente, mas eu me coloco inteiramente à disposição para responder qualquer questão que possa ser formulada. Muito obrigado.